Bom, a minha infância, eu fui uma menina muito sonhada, né? Por mais que eu fui a segunda filha, né? Tenho um irmão mais velho. E então, o meu nascimento, naquela época não tinha, né, como saber o sexo antes, então foi descoberto no nascimento mesmo que eu era uma menina. E assim, foi muito sonhado, né? Foi muita felicidade para toda a família, de saber que tinha ali um casal, né? Os meus pais teriam um casal, então foi muita alegria. E aí eu cresci dentro da igreja com os meus pais, né, num lar cheio de amor, com muito carinho, cercada assim por toda a família, né? É, Aí eu frequentava muita igreja, aos 4 anos eu comecei a cantar na igreja, era uma criança muito dócil, amada, assim, né? Uma criança toda bonitinha, né? Que as pessoas, eu quero levar para ser noivinha, eu quero levar para minha casa. Era aquela criança assim, dócil, né? Graças a Deus sempre fui muito bem educada, né? Então, assim, a minha infância foi uma infância bem tranquila, né? Cercada por toda a família, né? A gente passava muito tempo na casa dos meus avós, né? Com os primos, tios. Então, assim, eu tenho um. As minhas memórias são muito boas, né? Sobre a minha infância, porque foi realmente assim uma infância com muito amor, e que eu acho que é tudo que uma criança precisa realmente, é ter todo esse amor que eu tive, né? Eu tenho um irmão mais velho, né? Ele é 2 anos mais velho que eu, na qual a minha mãe, ela foi mãe muito cedo, né? Ela se casou com 15 anos e aos 17 anos ela já tinha esse irmão meu, que ele é 2 anos mais velho que eu, e já tinha eu também. E então aí a gente teve a nossa infância, só eu e esse irmão meu, né? O casamento dos meus pais sempre foram assim também, cheio de amor, sempre vendo o meu pai presentear a minha mãe, né? Meu pai sempre foi de muito de datas, né? De Dia das Mulheres, Dia dos Namorados, sempre presenteando, sempre deixando claro o quanto ele amava, cuidava, né? Até mesmo Dia das Mulheres eu ganhava presentes também, né? Ele sempre gostava de me exaltar, nessa fase minha, mostrar o quão importante é a mulher, né? Então, eu sempre cresci assim, né? Vendo os meus pais ali demonstrando amor e carinho um pelo outro, né? Abraços, né? Palavras, de afirmações. Então, era algo assim que eu sempre cresci assim, poxa, vivendo um conto de fadas, porque eu acreditava que um dia iria aparecer o meu príncipe, que iria me tratar assim também, né? Que iria me dar o mundo, né? Então, fui crescendo assim, só eu e o meu irmão, né, como irmãos, e quando eu tinha 16 anos, a minha mãe adotou uma outra criança, que hoje também é o meu irmão, hoje ele já tem 17 anos, é o mais novo, e é também, assim, regado de muito amor, muito carinho, né, cercado, assim, a nossa família é muito unida, muito cheia, né, hoje eu tenho os meus sobrinhos também, junto com os meus filhos, vira aquela alegria, né, a casa sempre cheia, cheia de bagunça, mas cheia de amor também. É é o nosso jeitinho de ser. A minha adolescência, eu creio que ela começou um pouco cedo, né? Aos meus 11 anos, eu comecei a trabalhar cuidando de crianças, né? Eu estudava cedo, levava crianças para a creche antes de eu entrar na escola. E depois que eu chegava da escola, eu buscava essas crianças na creche, ficava com elas, né? Na época eram 2 crianças, e aquilo eu fiquei muito feliz porque para mim era uma conquista, porque eu iria ter o meu próprio dinheiro, né? Eu ia poder fazer aquilo que eu tinha vontade, né, na época. Então, aos 11 anos, eu comecei a trabalhar olhando crianças e assim eu continuei, né? Pegava mais crianças para olhar, pegava
outras crianças em outros períodos, assim, né? Intercalava outras crianças e assim eu ia tendo meu dinheiro. Isso aos 11 anos. Foi dos 11 anos até os 14. Aos 14 anos, eu, né, na igreja, tudo ali, eu comecei a me apaixonar por um moço da igreja, né? Por um moço da igreja, eu fiquei deslumbrada com aquele rapaz da igreja. Era aquela coisa assim, né, que eu não conseguia entender. Falava dele a todo momento, para todo mundo. E esse rapaz, ele era mais velho que eu. Ele era 5 anos mais velho que eu, né? Então ele já era de maior, né? Já tinha ali as suas responsabilidades. Eu era apenas uma criança, né? E os meus pais, vendo toda aquela euforia minha, falando que eu iria, né, que eu queria namorar e tal, os meus pais sentaram comigo e falaram: bom, se você quer namorar, você vai namorar dentro de casa, né? A gente vai liberar. E essa pessoa pegou, foi, né, atrás dos meus pais, conversaram, ele pediu minha mão em namoro para os meus pais, assim como era antigamente, né? E isso aos 14 anos, né? Muito novinha, não sabia de nada ainda da vida, né? Era tudo assim, muito, tudo novo para mim. E eu comecei, né? Me inseri ali naquele relacionamento aos 14 anos. E assim, por mais que os meus pais permitiram esse relacionamento aos 14 anos, porque na visão deles, né, antes estar debaixo dos meus olhos do que pelas ruas, né, escondido. Então, eles permitiram, porém, eles não aprovavam. Eles não aprovavam esse relacionamento por eu ser tão novinha e essa pessoa, né, esse rapaz já era mais experiente, mais vivido, já tinha namorado antes, então assim, já tinha uma experiência, né, já trazia ali uma bagagem. Então, mesmo assim, com a aprovação, mas ao mesmo tempo uma reprovação dos meus pais, eu segui esse relacionamento até os meus 16 anos. E nesse período, dos 14 aos 16, a minha família começou a descobrir alguns erros dessa pessoa que estava comigo, né? E aí eles tentavam me alertar, né? E eu estava assim, deslumbrada, eu era simplesmente obcecada por esse rapaz, né? Ele era assim, era como se fosse um consumo, né? Eu vivia para ele, era tudo assim. E aos 16 anos eu descobri algumas traições dele, né? Através de alguns familiares, amigos, eu descobri algumas traições dele. E aí veio o rompimento desse relacionamento, aos 16 anos. Então aí veio uma frustração muito grande, porque eu idolatrava esse rapaz, né? Eu idolatrava. E aí a gente continuou frequentando a mesma igreja, tudo. Aí, após uns 5 meses, nós reatamos, né? Ele ali dizendo que iria mudar, que queria casar, queria construir uma família. E o meu sonho desde pequena, por ter crescido num lar assim, né, de muito amor, de muita demonstração de amor, de família, o meu sonho sempre foi construir uma família. Até mesmo as minhas amigas de escola, nessa época, era aquela situação, o que você quer ser, né? O que você vai ser? Qual faculdade, isso, de aquilo? E elas perguntavam para mim e eu falava assim, ai, eu quero ter uma família. Ai, eu quero ser mãe. Eu não tinha, assim, algo assim, né? Até tentei fazer um curso de enfermagem, né? Porque era algo também que eu queria, mas, assim, a família falava mais alto para mim. Então, eu sempre falava, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família. Então, depois que a gente rompeu, que aí ele quis voltar depois de 5 meses, me prometendo, né? O céu e a terra, não, nós vamos ficar juntos e isso, aquilo. Eu continuei deslumbrada. Voltamos, reatamos nosso relacionamento, né? Ele me pediu em casamento, foi assim algo simples, sabe? Algo assim, creio eu hoje, que foi da boca para fora, mas algo para me segurar mesmo, né? E aí ele me pediu em casamento. E aos 17 anos, no final de 2009,
quando eu estava com 17 anos, terminando o meu terceiro ano do ensino médio, já ali fazendo algumas provas para poder ter bolsas de faculdade e tal. Ele pegou e ele falou para mim assim: não começa a faculdade agora, né? Vamos iniciar nossa família, vamos ver para a gente casar, você já vai fazer 18 anos e tal. Nossa, aquilo para mim foi simplesmente assim, eu fiquei assim, meu Deus, ele tá tão apaixonado por mim que ele quer construir uma família comigo, né? E eu não pensei duas vezes em abandonar estudo, não estudo, né? Porque eu consegui concluir o terceiro ano do ensino médio. Porém, aquele sonho que eu tinha de ter uma faculdade, para ter uma vida, eu não pensei duas vezes em deixar de lado para construir uma família, porque ele estava me prometendo, né, uma família. Então, ao findar o ano de 2009, eu decidi não ir em frente com faculdade, com bolsa, com nada. E ali no relacionamento, quando chegou no Natal de 2009, ele simplesmente rompeu comigo. Ele rompeu, não quero mais, mas assim, foi muito do nada. Né? Foi bem no Natal, ele falou, não quero mais isso, aquilo, ok. E aquilo para mim eu fiquei muito em choque, foi um baque muito grande para mim, porque eu jurava que daquela vez ali as coisas iriam fluir. E não foi bem assim, então foi uma decepção muito grande. Virou o ano de 2010. O meu irmão pegou e eu vivia muito cabisbaixo, né? Aí o meu irmão pegou e falou, meu irmão ia numa outra igreja. E aí ele falou para mim, vamos então nessa outra igreja comigo, né? Vamos fazer amizades novas, né? Até mesmo para mim não continuar na mesma igreja que essa outra pessoa que eu tive terminado o relacionamento, para não ficar mais frustrada. Então aí eu comecei a ir nessa outra igreja, né? E pouco tempo nessa outra igreja, já começou a vir um outro rapaz em cima de mim, né? Ai, porque você é muito linda, ai, porque isso, porque aquilo. E eu tava ali, né? Sempre receosa. Receosa, receosa. Os meus pais não queriam que eu tivesse relacionamento mais naquele momento. Mas eu ali, frequentando a igreja, tudo. E por volta de março de 2010, esse rapaz pegou e começou a se aproximar muito de mim. Começou a vir, falava que eu era linda, isso, aquilo. Só que esse rapaz, ele era muito possessivo, né? Se, tipo, eu não respondesse uma mensagem dele, mesmo a gente não tendo nada, ele já ficava bravo, mesmo eu não ficando perto dele, às vezes quando tinha algum evento da igreja, ele já ficava bravo, como se a gente tivesse algo juntos, né? E eu peguei e comecei a ficar meio assim. E eu tinha uma amiga nessa época que ele começou a chegar nela e falar para ela, olha, arma tipo um encontro para nós dois, né? Na época tinha muitos cultos, né, na casa de alguns jovens. E aí ele falava, arma tipo um encontro pra gente, para eu, sei lá, levar ela embora, alguma coisa assim, para mim ter a chance de conversar com ela.